Nós vamos falar hoje sobre quinhentismo. A literatura brasileira tem sua história dividida em duas grandes eras que acompanham a evolução política e econômica do país. A era colonial, então o Brasil era ainda colônia, e a era nacional. Este quadro traz aí uma amostra para nós desse período, né, das escolas que fazem parte de cada período. Então é bem interessante analisar. Nós temos quinhentismo nesse período, seiscentismo ou barroco, setecentismo ou arcadismo. E aqui um período de transição. Então vocês podem fazer uma análise por esse quadro aqui. Quinhentismo porque é 1500, seiscentismo porque é nos anos 600, né, de 1600, aqui 1700, ok? E aqui nessa coluna fala desse panorama mundial, os acontecimentos, esses assuntos vocês estudam mais história, né? Então nessa coluna aqui a gente observa esses acontecimentos e aqui o panorama brasileiro, né? Porque a história, o momento, ele é muito importante para o desenvolvimento dessas escolas literárias. Nós vamos começar. Nesse outro quadro, nós já temos a era nacional. Aqui os acontecimentos aqui do mundo, burguesia, aqui no caso do romantismo, socialismo. Quando nós falarmos dessas escolas, a gente vai falar um pouco sobre essa contextualização também histórica. Então aqui na era nacional temos romantismo, realismo, simbolismo, modernismo. Por que essa diferença nessa divisão? Além de ser um momento diferente histórico, toda a ideia filosófica por trás dessas escolas, as próprias ideias dos autores, o pensamento, as estéticas que eles representam, faz com que nós tenhamos essa divisão. Então é muito interessante que vocês observem estes quadros. Eles dão assim um panorama bastante interessante para nós. Aqui eu tenho como uma curiosidade para vocês, né, um mapa, né, aqui do período colonial brasileiro. Então, Terra Brasilis, mapa de Lopo Homem da obra Atlas Miller, de 1515, reparem, bem do início, em 1519. Elaborado no século XVI, que é lá dos anos 1500, da época que os portugueses chegaram aqui. Este mapa retrata a maneira como o Lopo Homem via a natureza brasileira e os indígenas que viviam aqui. Porque esse período do quinhentismo, ele marca um período da chegada dos colonizadores aqui. Então, o que foi desenvolvido em termos de literatura era muito mais uma literatura de informação e não uma literatura do ponto de vista artístico realmente, tá? Então esse mapa aqui, né, e é até interessante que ele é bem parecido realmente com o formato do Brasil, numa época que não existia a tecnologia de hoje, de satélite. Então eles percorriam a costa brasileira e a partir das observações isso é traçado. Nós podemos ver aqui então o continente, né, o território brasileiro, aqui a representação de alguns índios, do modo de vida dos índios, que a literatura do quinhentismo é muito baseada nessa observação da natureza, a forma como os portugueses, né, o estrangeiro, via. O Brasil foi motivo de curiosidade de cientistas que vinham para cá. Aqui as caravelas, né, a representação da chegada das caravelas chegando aqui ao Brasil. Era colonial. A era colonial se manifestou durante o período em que o Brasil ainda não era independente. Período esse que vai da descoberta de 1500 até o ano de 1836. Em termos políticos, torna-se notório o peso que outras metrópoles, sobretudo Portugal, exerciam sobre uma terra que se mostrava recém-descoberta, né? Porque hoje, se nós pensamos no Brasil como uma nação, um país que tem a sua cultura, tem as suas diversidades étnicas e culturais, nós como uma nação que mantém uma unidade, ali, isso graças também à questão de ter uma língua única, né? Que é a língua portuguesa, e que nos torna um país politicamente aceito no mundo. Mas quando os colonizadores chegaram ao Brasil, o que eles encontraram foram nações, grupos
indígenas que formavam tribo, que formavam nações com línguas diferentes, com culturas diferentes. Então, cada tribo daquela tinha o seu modo de vida próprio, a sua própria cultura, como se cada tribo daquela representasse, de certo modo, uma nação. E eram nações ágrafas, né? Ou seja, eles não tinham uma escrita, não tinham uma literatura como nós conhecemos, como o europeu pensava e percebia a literatura. Então, desse ponto de vista, desse modo que nós entendemos literatura, isso não existia aqui nessas nações indígenas. Eles poderiam ter ali a cultura dele oral, de transmissão de histórias, assim, do trato com a própria língua deles, mas não a literatura como nós conhecemos, um escritor que vai produzir, que vai pensar num público para divulgar a sua obra. Isso não existia nesse período colonial. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram a cultura deles e trouxeram, né, quando diz assim, o peso dessa cultura europeia, desses centros europeus de desenvolvimento da literatura e das artes de um modo geral, para implantar aqui o modo de vida deles. E aqui nós podemos ver nesse quadro, né, uma representação disso, que pessoas europeias dentro das carruagens, os negros aqui que foram escravizados, trazidos escravizados, trabalhando, né, como serviçais aqui, da forma como a escravidão, como nós já falamos da escravidão. Aqui uma casa, né, típica desse período colonial, que o Brasil não é um país que preserve muito seu patrimônio, mas nós conseguimos ainda perceber algumas dessas edificações no Brasil. A era colonial, quando comparada com o avanço das grandes tendências ocidentais, quando fala tendências ocidentais, são pensamentos, aquilo que está sendo divulgado no Ocidente, que vale em termos políticos, que vale em termos econômicos e culturais. A situação do Brasil, ainda colônia de Portugal, caminhava a passos lentos. Tal situação se torna ainda mais real quando tomamos como ponto de partida a efervescência cultural em solo europeu, mais especificamente demarcada com a eclosão do Renascimento, fazendo-se notório nas artes de uma forma geral, né? Na literatura, na pintura, na escultura. O que isso quer dizer, esse texto? Que no Brasil, quando eles chegaram aqui, eles não consideraram muito a cultura indígena. Os indígenas, eles eram considerados povos inferiores, uma cultura selvagem que deveria ser a supremacia deles deveria, né, tomar conta dessa cultura. Os valores europeus deveriam fazer parte agora dos valores dos indígenas. Então eles trouxeram essa cultura deles. Porém, o que acontecia na Europa estava muito mais avançado do que o que acontecia aqui no Brasil, em termos desse desenvolvimento. E até a forma como os portugueses faziam a colonização deles, como eles pensavam o mercado, as questões econômicas, né? Se percebe, a Revolução Industrial já acontecia em algum lugar. Depois, enquanto o Brasil ainda se pensava um Brasil ainda voltado para outras atividades econômicas mais atrasadas. Então, isso deixou, né, o Brasil para trás. Até a forma como o colonizador colonizou o Brasil. E engraçado que a gente percebe esse atraso até hoje, né? Parece assim que a gente está alguns passos atrás do desenvolvimento do mundo, né? Do que acontece no restante do mundo. Então, esse período colonial engloba os 3 primeiros séculos de existência do país. O Brasil é colônia de Portugal. O Brasil está subordinado econômico e politicamente a Portugal. Isso gera dependência cultural também. E a imitação dos modelos artísticos portugueses. Quer dizer, no Brasil se vai tentar imitar. E eu estou falando isso do colonizador quando ele chega ao Brasil. Não do indígena. Vamos pensar do indígena, aquelas tribos, como nações que têm a sua própria cultura, que do ponto de vista antropológico não são inferiores, mas que naquela época se pensava, né? Então, o que se faz aqui em termos de cultura está muito ligado lá. É difícil ainda falar de uma identidade realmente brasileira, mas claro, a identidade brasileira ela começa a se formar desde esse momento, mas até que ela se solidifique realmente como algo nacional, leva um tempo. A literatura não é propriamente brasileira, ela é híbrida, quer dizer, ela é uma mistura desses modelos europeus. Até hoje, né, a gente percebe que no Brasil
Às vezes não se valoriza muito a cultura nacional e fica se pensando nos modismos estrangeiros, né? É só a gente ir ao shopping, por exemplo, para ver aquelas lojas com tudo escrito em inglês, parece que assim que o que é de fora é mais importante. Quando nós olhamos para a nossa própria cidade de Belém, nós vemos a marca dos europeus aqui. Claro, eles foram colonizadores, mas era primeiro a cópia do modelo português, depois era a cópia do modelo francês, quando a gente pensa aqui no Pará, né? Aqui em Belém, fala da Belle Époque, que era tentar transformar Belém numa cidade parecida com Paris, que nós temos hoje na nossa cidade muitas marcas relativas a isso, né? Então, quando fala desse hibridismo, está se falando disso. É híbrida essa literatura, podendo ser chamada de literatura luso-brasileira, né? Luso que significa o português. Nos primeiros séculos, a cultura desenvolve-se nas chamadas ilhas sociais. Bahia, Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, que eram os principais centros nesse período. E o quinhentismo, que vai de 1500 a 1601. Quinhentismo justamente por causa dessa questão aqui dos 500, por isso o quinhentismo. O termo quinhentismo refere-se à literatura produzida nos anos 1500 e que no Brasil corresponde à literatura de informação, enquanto Portugal, o mesmo termo refere-se ao classicismo, aquela questão de nós estarmos atrasados em relação a isso, né? Que de certa forma também quando se pensa que naquela época, para se chegar no Brasil de Portugal, o único meio de transporte era uma caravela, quanto tempo, né, se levava para trazer uma informação de lá até cá, né? Então, essa diferença de momento cultural também se dá muito em relação a isso. Agora, por que falar que é uma literatura de informação? Porque não havia aqui, como eu falei, uma literatura propriamente dita como acontecia na Europa. A literatura. Então, o que se fez em termos de literatura no Brasil nesse período era uma literatura para informar o que tinha aqui. Era a visão desse europeu sobre o Brasil. Então, eles escreviam falando dos índios, falando da natureza, tentando entender, porque para eles era tudo novo, essa exuberância. Era um mundo que não se conhecia do lado de lá, né? Então, se tinha muito pouca informação. Então, vieram muitos pesquisadores com essa percepção europeia e com esse olhar europeu diante dessa realidade que eles vinham aqui. Então, os textos que foram produzidos nesse período, eles eram textos ou para informar, eram tratados. Algumas obras acabaram sendo escritas importantes nesse período para falar desse Brasil, dessa descoberta. Enquanto que em Portugal já se estava num outro período. Era difícil chegar aqui e de repente se ter no Brasil, né, escolas literárias como já se tinha implantadas lá na Europa e já se produziu uma literatura aqui no Brasil da forma como nós conhecemos a literatura. Predomina nesse período uma literatura sobre o Brasil, ou seja, uma literatura que fala do Brasil, feita pelo colonizador português. Então, não existe muito nesse período escritos e uma literatura que tenha aquela estética mais artística, embora muitos deles tenham essa capacidade artística, e nós podemos perceber um pouco disso no texto também, mas eram mais assim tratados com a percepção deles, né, daquela época. O primeiro documento literário é a conhecida Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em linguagem fluente e poética. Apesar disso que eu estou falando, que não existia ainda essa questão realmente artística, mas a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela tinha uma certa poesia. Pode-se perceber aquela função que nós já estudamos, as funções da linguagem, aquela função poética que ele escreve falando sobre o Brasil, né, que é considerado o primeiro documento assim, oficial do Brasil, que é uma carta que ele escreve falando sobre isso, sobre a descoberta do Brasil, sobre o que é visto, e já tomando nessa carta posse do Brasil, né, porque o colonizador, ele chega aqui e ele toma posse com essa visão imperialista das potências europeias. A literatura se resume ao que é feito fora, aquilo que se escreve sobre a nova terra descoberta a partir de fora, tá? A partir daquele que chega, que vê, que observa e que começa a escrever, muitas vezes cheio com concepções preconcebidas
e cheia já de ideias por trás daquele pensamento muito preconceituoso em relação à terra descoberta e ao povo que vivia aqui. O que se escreve sobre os costumes indígenas, sobre as potencialidades econômicas também, o que eles percebiam, porque eles não vieram. A colonização do Brasil é uma colonização de exploração. Então vieram para explorar aqui o Brasil, né? Então escrevem sobre a fauna, que para eles é bastante diferente, exuberante. A flora, por exemplo, é a chamada literatura de informação do século XVI. Então o quinhentismo ele é basicamente isso quando se fala de literatura de informação. Na realidade, os textos escritos durante o quinhentismo apresentaram pouquíssimo valor artístico, mas grande valor histórico. Hoje, esses textos eles servem como um guia para nós sabermos como era o Brasil desse período. E eles também foram usados por outras escolas literárias, como o modernismo, por exemplo, o romantismo, para se conhecer esse período também. Então, apesar de não ter muito esse valor literário, estético literário, mas tem toda essa grande importância histórica, pois se constituíram em documentos valiosos para os futuros pesquisadores e em riquíssima fonte de consulta e inspiração para escritores de outras estéticas literárias que surgiram mais tarde, como o romantismo e o modernismo. Então, a gente falou em quinhentismo, gente, literatura de informação. Nós falamos aí de uma literatura de informação e uma literatura de formação, porque assim o povo brasileiro começava a se formar. Os indígenas não eram brasileiros, eles eram tupi, eles eram guarani, eles eram tupinambá, como os índios que viviam aqui em Belém naquele período, né? Eles formavam esses grupos étnicos, essas nações indígenas aqui, com línguas diferentes, eram dezenas de línguas diferentes desses povos indígenas aqui. Então, a formação do povo brasileiro se dá com essa chegada, essa grande também, esse hibridismo de culturas no qual o Brasil se formou. Literatura de informação. Além dessa literatura de formação, de informação, desculpa, gente. A gente ainda está falando da literatura de informação. Pensei que eu tivesse chegado na de formação já. Então, ela foi uma literatura produzida pelos viajantes, os aventureiros, os cronistas que escreviam sobre esse país, sobre essa natureza. Nós vimos ali o mapa inicial ali do nosso texto aqui, da nossa conversa, que ao Brasil chegaram com as expedições exploradoras, escritos em forma de cartas, crônicas de viagem, tratados descritivos e diários de navegação. São tratados descritivos, eles descreviam como era a natureza aos olhos deles, como os povos indígenas viviam, na observação que eles tinham desses povos. Esses textos tinham como finalidade descrever e narrar a nova terra, suas riquezas, também assim o que tinha de potencialidade aos olhos deles, né? As potencialidades e seus habitantes, enfim, tudo aquilo que interessasse aos governantes da além-mar, em especial a metrópole portuguesa. Os autores desses textos não demonstravam nenhum tipo de apego mais profundo à nova terra. Eram, em sua maioria, portugueses que haviam apenas como uma extensão do Reino de Portugal. Mesmo não possuindo um enfoque artístico, como nós já falamos aqui, essa literatura ela não tinha um enfoque artístico literário, a literatura de informação abordou temas que posteriormente seriam bastante frequentes em nossas letras, como as belezas naturais, o índio, as origens históricas e o choque de civilizações, né? Imagina o europeu chegando aqui e encontrando o modo de vida dos indígenas e vice-versa. Aqui tem um texto que fala um pouco de Pero Vaz de Caminha, porque temos aqui o texto assim, importante de início de tudo isso, né, que Pero Vaz de Caminha escreveu. Aqui só uma imagem da carta mesmo, original que ele escreveu, uma fotografia. E um trecho aqui da carta dele. Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, que é assim que ele foi chamado, o achamento do Brasil. E é muito interessante ler esse trecho agora e fazer algumas observações.
Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta. Quer dizer, aqui ele diz que ele vai escrever dando conta desse achamento do Brasil. O interessante é que aqui ele fala a vossa terra nova, né? Tinha gente aqui, havia povos aqui, mas eles já chegam tomando posse realmente dessa terra. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até terça-feira de oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Nesse mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz, que foram assim os primeiros nomes que o Brasil recebeu. Então aqui ele se dá conta do que ele viu, né, dessa chegada. E dali ouvemos vistas de homens que andavam pela praia, de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegaram primeiro. A feição deles é serem pardos, maneiras de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. Estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Então é aquela impressão dos indígenas que foram avistados. A questão deles andarem nus, um pouco da aparência física ali dos narizes deles, o tom de pele de avermelhados, né? Os indígenas às vezes têm as peles vermelhas, né? Como eles chamam. Então essa impressão, essa carta de Pero Vaz do Caminho, ela é um documento que representa bem essa literatura que foi feita nessa época, que é essa literatura, né, que tenta mostrar essas impressões portuguesas com o ponto de vista dos portugueses, a forma como eles pensam, e ainda muito carregados da questão da religiosidade católica, no caso, né, todos aqueles preceitos católicos, né, que talvez alguns conheçam, que se coloca em contrapartida ao modo de vida dos indígenas. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão sarradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Então aqui ele já fala das índias, né? Que índio é chamado de índio, né, gente? A gente sabe porque eles achavam que estivessem chegando as Índias, né? Então chamaram os povos de indígenas, mas eles são Tupinambá, eles são Guarani, eles são Tupi. Então essa dizer que eles são índios, isso foi um termo usado pelos europeus. Em uma daquelas moças era toda a tinta de fundo acima daquela tintura, a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizera vergonha por não terem a sua como ela. Quer dizer, ele faz aqui uma comparação com as mulheres europeias. Imagina, ali o pecado, né, aquela ideia de pecado, de andar nu, da sedução, né, de você se cobrir, né? Aí ele encontra as índias completamente nuas e andam assim naturalmente, porque essa questão de andar nu ou não, de sentir vergonha ou não, também é uma questão cultural, e para a cultura indígena era uma coisa muito natural, e é ainda em algumas tribos, né, andar sem roupa. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrado, e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra, e então para o castiçal,
como que havia também prata. Esse trecho, se vocês estão prestando atenção, às vezes é difícil num tipo de interação como essa, este parágrafo aqui mostra um momento em que ele diz que os índios percebem ouro no pescoço do capitão e apontam para a terra que há ouro na terra. Para o indígena isso não tem muito valor, ouro, né? Ele dava mais valor para outras coisas. É na cultura europeia que o ouro tinha o valor, esse valor comercial, de peso, não para o indígena. E aqui o próprio índio mostra. Isso é bem relevante e bem simbólico para o que o português vem fazer aqui, que é explorar e vem em busca desse ouro, que é um metal preciosíssimo. Então é assim, é aquele momento em que o índio entrega o ouro, sabe aquela expressão, estou entregando o ouro, né? Que diz assim, estou entregando a riqueza desse lugar, que aqui tem, para o colonizador que veio com uma visão totalmente preconceituosa em relação à cultura deles. Isso é bem revelador aqui dentro da carta de Pero Vaz de Caminha. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, fazendo uma comparação aqui do clima com o clima lá de algum lugar de Portugal. Porque neste tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Esse final aqui desse trecho, porque na verdade a carta não está toda aqui, vocês podem observar aqui por essas reticências, que são apenas trechos da carta, mas esse momento que diz o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me, será salvar essa gente. Vamos falar agora da questão da catequização dos índios. Eles chegaram aqui, vocês veem as cruzes nas caravelas, né? Com esse forte peso religioso. A igreja tinha muito poder. Vamos pensar no poder da igreja na Idade Média, né? Aqui já não era mais Idade Média, mas o peso da igreja era muito grande ainda, e dos valores, a questão do pecado, a questão da doutrinação em relação ao cristianismo, ao catolicismo. Então, os índios não seguem essa fé. Eles tinham a própria forma, a cultura deles, dependendo de cada grupo étnico que eles representavam. Então, para o português, aquele modo de vida do índio é um modo selvagem que ele precisa modificar. E ele ainda precisa lutar, porque os índios também combateram bastante. Os portugueses aqui tentaram uma resistência, o que ele, na visão do português, ele vai salvar essa gente. Então é esse pensamento que está ali na cabeça deles, e isso é colocado aqui na carta, né? E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar, quer dizer, essa catequização, aculturação, né, da cultura indígena. Então a carta de Pero Vaz de Caminha, ela é bastante reveladora em relação realmente às intenções dos portugueses aqui no Brasil. Aqui alguma informação sobre a carta e também alguma coisa relativa ao vocabulário da carta. Essa outra imagem aqui, já que nós estamos falando da literatura de informação, além dessas crônicas, além dos textos escritos, também, qual era a forma? Não havia celular naquela época, né, gente? Não havia filmador. Então, a forma de registrar, né, de registrar a natureza era com pintura, era com desenhos. Então, muitos dessas pessoas, desses estudiosos, vieram ao Brasil. E nós temos aqui uma imagem que demonstra essa percepção e esse olhar do europeu sobre a tribo indígena. E vocês podem observar que é muito difícil identificar nessas figuras a representação de um índio, né? Então, a gente vê que muitos deles recebiam apenas essa informação e faziam tudo isso lá mesmo na Europa, sem nunca ter vindo aqui. Então, a partir do que era dito para eles, eles criavam as pinturas, às vezes, os desenhos. Alguns vieram realmente, fizeram expedições, mas outros não.
Então aqui nós temos aqui Hans Staden, e a história de um dos primeiros livros sobre o Brasil, né? Um dos livros que falam sobre o Brasil. Então aqui nós temos uma gravura do livro dele, publicado em 1557, em que narra suas aventuras em terras brasileiras, onde ficou preso pelos tupinambás durante 9 meses. Imagens como essa, em que o autor observa um ritual de antropofagia, ajudavam a convencer os europeus de que era preciso moralizar os nativos. O autor aparece ao fundo de barba. Então aqui atrás é o Hans Staden, né? Se a pronúncia for realmente assim, às vezes é difícil a gente pronunciar nomes estrangeiros. E aqui são os indígenas. Então a gente observa aqui como se ele estivesse fazendo um churrasco, né? Aí nós vemos pernas aqui, costelas, e os indígenas que não parecem os indígenas realmente brasileiros, né? Eles não têm essa... Era mais assim, parece que eles tentam fazer uma cópia do próprio europeu. Assim, as pessoas comendo. Antropofagismo realmente existiu. Não sei se esse ritual ainda existe, né? Há tão poucas tribos hoje em dia, assim, isoladas, a gente não sabe. Mas realmente existia. Porém, a forma como é retratado aqui não corresponde, segundo os estudiosos, à realidade realmente. Parece assim que eles matam as pessoas, fazem um churrasco e comem. Na verdade, a antropofagia estava ligada a rituais de guerra, em que os índios, né, em guerra com outras tribos, às vezes capturavam um indivíduo de uma tribo, de uma outra tribo, e havia a ideia, né, que se você se alimenta da carne de um guerreiro, mesmo que seja de um guerreiro de uma outra tribo, e você se alimenta dessa carne, você recebe ali todas as energias de luta, força e poder daquele indígena, né? Então, a antropofagia, né, existia sim, mas a forma como é retratado às vezes não corresponde à realidade. Então, mas isso criava assim uma ideia dos índios serem selvagens, né, devido ao modo de vida deles, bem diferente do europeu, que faz com que lá na Carta de Pero Vaz de Caminha se tenha aquela ideia de que o índio precisa ser salvo, né? De que ele precisa ser salvo. Isso ainda existe até hoje, porque até hoje os índios recebem missionários de igrejas, né, tentando convencê-los a seguir uma determinada fé, a abrir mão de determinados costumes que eles vivem, né? É uma questão de resistência hoje. A resistência e a luta do indígena ainda não acabou. Então essa imagem aqui ela é bem perceptível, né? Porque o que se pensa é que eles se usavam e comiam para se alimentar. Na verdade, a alimentação deles era feita com a caça de animais e não, né, do corpo de outras pessoas, assim, quando eles estavam com fome. A questão da antropofagia era ligada mais a rituais. Então tem toda essa questão dessa realidade que é representada pelo europeu, né? Como ele coloca, como ele percebe, além da percepção. Os índios muitas vezes não eram considerados seres humanos. Até hoje a gente vê no discurso de pessoas racistas como elas comparam pessoas negras com macacos, né? Assim como ela não percebe porque o outro é diferente, pertence a uma outra etnia, às vezes nem é outra etnia, que é pessoas, né, que nem são brancas e que tem essa percepção muito preconceituosa e racista, tentam animalizar o outro, né? E não considerá-lo como ser humano. Aí a gente imagina isso aí lá no século XVI, lá no início da colonização, essa percepção sobre essa cultura. Eu assisti até um filme, gente, eu não lembro agora para dizer, não tem a ver com os indígenas, mas sim com os negros. Numa época na França, como eles colocavam os negros dentro de cercados e ficavam ali observando, né? Analisando como se fosse um zoológico e eles pudessem ficar ali observando. Assim, eu fiquei bem chocada quando eu vi, mas isso é bem perto realmente da realidade do que se vivia em outros séculos, quando mesmo tratados científicos tentavam provar a inferioridade de indígenas, de pessoas negras também. Aqui
Nessa imagem a gente tem aqui também um outro exemplo de um texto que fala um pouco sobre essa literatura de informação. Aqui novamente do Hans Staden, um texto que ele fala um pouco do Brasil, e aqui uma outra imagem aqui de indígenas, olha, bem interessante o traço, né, dessas imagens aqui do livro deles, aqui dos índios tupinambás, que não corresponde muito ao que a gente percebe e conhece de um índio de fato, né, se for para fazer uma representação real da cultura do indígena, né. Onde fica a terra da América, o Brasil, que via em parte? A América é uma terra vasta onde vivem muitas tribos de homens selvagens com diversas línguas diferentes. Também há muitos animais bizarros. Essa terra tem uma aparência amistosa, visto que as árvores ficam verdes por todo o ano, mas os tipos de madeira que lá existem não são comparáveis com os nossos. Todos os homens andam nus, pois naquela parte da terra situada entre os trópicos nunca faz tanto frio quanto entre nós no dia de São Miguel. Na terra em questão nascem e crescem, tanto nas árvores quanto na terra, frutos de que os homens e os animais se alimentam. Por causa do sol forte, os habitantes da terra têm uma cor de pele marrom avermelhada. Trata-se de um povo orgulhoso, muito astuto e sempre pronto a perseguir e devorar seus inimigos. A América estende-se por algumas centenas de milhas, tanto ao sul quanto ao norte. Já velejei 500 milhas ao longo da costa e estive em muitos lugares numa parte daquela terra. Então aqui um pequeno trecho do livro dele, né, desse importante pesquisador alemão, desse viajante, né, que mostra aqui um texto descritivo. Nós também estamos falando de descrição, narração, dissertação. Esse texto ele não é dissertativo, ele tem assim alguns trechos que ele coloca um pouco da opinião dele, né, a percepção dele, mas é uma descrição também, e a descrição ela se dá realmente muito pelo olhar. Ele é o europeu olhando para essa terra, para esse indígena. Então a descrição ela se dá muito pela percepção, pela perspectiva que ele olha, do lugar que ele está, como ele olha, da cultura que ele vem e como ele encara essa cultura. Então a literatura de formação ela é muito baseada nesse tipo de texto. Quem são os agentes do discurso, né? Quem são essas pessoas? Então, eles são os agentes do discurso. Então, os agentes, aqueles que produzem o discurso dessa época, são esses viajantes, Pero Vaz de Caminha, né? Américo Vespúcio, esses europeus que chegam aqui. Agora, eles chegam com visões preconcebidas, carregados da cultura deles mesmos, comparando. É até bom para nós refletirmos como nós olhamos para a cultura do outro. A gente pode usar esse momento para... Como nós, pessoas de hoje, brasileiros, com a nossa cultura, olhamos para a cultura do outro, olhamos para a cultura de pessoas que estão em outros estados do Brasil, como nós percebemos, né, isso. Então, os autores dos textos da literatura de viagem não apresentam, portanto, um perfil semelhante a partir de quem é ele, né, como ele percebe. Não se dá para se traçar assim, uma estética realmente definida nesse período, né. Há entre eles representantes tanto do teocentrismo medieval, né, que no teocentrismo a gente pensa ali Deus no centro de tudo na Idade Média, como é que ele vai representar aquilo que ele fala e a percepção que ele tem sobre a Terra, toda baseada nessa concepção que ele tem teocêntrica. Ou ele pode ter aquela visão mais humanista do Renascimento que se opõe a isso. Mas o que une, por exemplo, o Pero Vaz de Caminha, Fernão Cardim, Jean de Levi, o Hans Staden, André Trevet, Américo Vespúcio, que chegaram aqui, que falaram, que viram, que relataram, que contaram, os que desenharam, é realmente esse contexto de produção de relatar essa experiência aqui ou não, né? Porque muitos deles também recebiam informações e a partir dessa informação é que escreviam. E as condições de circulação desses textos variavam bastante. A carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, era um documento confidencial, porque fornecia informações muito específicas sobre a rota adotada pela frota de Cabral para alcançar o litoral brasileiro.
Já os textos escritos pelos padres jesuítas, que aí já vai ser uma outra parte do quinhentismo, porque quando a gente fala de quinhentismo, nós estamos falando de uma literatura de informação e de uma literatura de formação. É bom que fique bem clara. Informação, né? As condições de produção e de circulação são bem diferentes das observadas nos relatos de viagem, porque na de formação, o objetivo é catequizar os índios, é torná-los seguir a fé cristã, do cristianismo. É uma questão de aculturação também. Eles nascem da intenção de catequizar os índios e manter presentes entre os colonos portugueses os elementos da fé cristã, isso mais assim voltado para a literatura de formação. Seus autores têm um mesmo perfil, são religiosos, quase sempre jesuítas, que buscam formas de contato com a produção nativa para convertê-la. São eles os primeiros a estudar a língua dos índios e a descrevê-la em uma gramática, por exemplo, porque os índios, as línguas indígenas, elas eram passadas só oralmente, não tinha o escrito. Os jesuítas, eles têm, assim, de certo modo, uma importância em relação a isso, nessa questão do estudo da língua indígena, mas era sempre com o objetivo de catequizar. Então, se ele aprendia a língua indígena, se ele ali fez a descrição da língua e uma gramática, percebeu a gramática da língua e produziu, transformou, passou isso tudo para o escrito, era com o objetivo também da catequização. Então, a linguagem dos cronistas. O objetivo da literatura de viagens era informar, e isso criou um desafio interessante para seus autores, como por meio de palavras apresentar um retrato compreensível de uma realidade inteiramente desconhecida e estranha. A primeira característica que chama atenção nos textos é sua estrutura descritiva, na qual merece destaque o uso frequente das comparações. Nós lemos ali um trecho do livro do Hans Staden, que ele fala um pouco, né, que eu mencionei a questão da descrição. Então, esse trecho aqui, ele mostra isso pra gente também, né? Capítulo 6, das frutas da terra. Agora aqui, ó, falando um pouco da fruta. Aqui a gente pode observar um desenho, né, como eu falei, não tinha fotografia, então era só o desenho, era a pintura. Eles desenhavam realmente. Hoje em dia a ciência, ela tem muito mais recursos, né, para conseguir aquelas imagens, uma descrição perfeita. Aqui o desenho também pode ser bastante perfeito, né, de uma fruta. Também há uma fruta que lhes chamam bananas, e pela língua dos índios, pacovás. Há na terra muita abundância delas. Parecem-se na feição com pepinos, nascem numas árvores muito tenras e não são muito altas, nem têm ramos, senão folhas muito compridas e largas. Quer dizer, olha aí, ele está comparando aqui, a comparação também era muito frequente, porque ele comparava o que ele percebia aqui com o que já conhecia lá, né? A derrubada das matas. Quando os portugueses descobriram o valor do pau-brasil, teve início o processo de devastação das matas brasileiras. Registros da chegada de cargueiros portugueses e franceses nos portos europeus permitem estimar que, somente ao longo do século XVI, 2 milhões de árvores foram derrubadas, o que daria uma média de 50 cortes por dia. No final de 1500, o pau-brasil só era encontrado longe da costa, que foi eles não encontraram. Eles encontraram o pau-brasil e foi aquilo que eles exploraram inicialmente com mais força aqui no Brasil, para quase praticamente tornar a árvore extinta, né? Porque eles utilizavam ali a tintura, né, a cor avermelhada. Inclusive o nome Brasil, ele vem dessa árvore, que pau-brasil. Brasil vem tem uma noção de brasa, né, pela cor da madeira, brasa, Brasil. Então vem daí, pau-brasil, o nome inclusive do nosso país. Agora sim vamos falar mais especificamente dessa literatura de formação, que era, então, quando se fala em quinhentismo, estou repetindo, literatura de informação e literatura de formação. A literatura de formação foi a literatura produzida pelos padres jesuítas enviados ao Brasil em meados do século XVI, com o propósito de catequizar os indígenas e de educar os colonos,
transmitindo-lhes os conceitos cristãos. Como influência da Contra-Reforma, os trabalhos dos jesuítas visavam a conquista espiritual da nova terra, tanto a catequização dos índios quanto ali dos próprios colonos que se formavam. No trabalho de evangelização dos silvícolas, os jesuítas produziram textos teatrais de cunho pedagógico, autos de devoção e alguns poemas. Além disso, produziram ainda cartas, relatórios diversos e alguns estudos sobre as línguas indígenas. Isso aqui faz parte da estratégia didática deles. Então, eles estudaram a língua, eles aprenderam, eles fizeram uma gramática da língua, fizeram a descrição da língua, criaram a língua escrita, né? Não se pode esquecer que a língua escrita é baseada no oral, claro, né? E criavam para falar sobre Deus, para falar sobre o cristianismo, Jesus, Maria, José, os santos. Então, eles criavam estratégias, criavam poemas, criavam autos, peças teatrais, tudo para fazer a catequização ali, tentar a catequização dos indígenas. A sombra da cruz, a literatura de catequese. A história das primeiras décadas do Brasil colônia também é a história dos missionários jesuítas que chegaram em 1549 e aqui permaneceram até 1605. Nesse período fundaram várias cidades, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Eles têm essa importância, os jesuítas também. A presença dos jesuítas nas cidades e povoados era sinônimo de educação. Aonde chegavam, inauguravam logo uma escola que funcionava como base da missão. Durante sua permanência no Brasil, os missionários jesuítas escreveram poemas e peças de teatro para converter os índios à religião católica. A dramatização de cenas bíblicas e de passagens da vida dos santos era feita muitas vezes em tupi para garantir que os ensinamentos religiosos e morais fossem compreendidos pelos nativos, porque eles eram muito estudiosos, aprenderam para ter esse contato maior, mas o objetivo era a catequização. Aquela ideia de que você de expansão do cristianismo, mas também que causa ali uma aculturação. Você quebra os valores religiosos que os indígenas já tinham na própria religião deles, a forma como eles percebiam, né, na religião deles, e considera aquilo errado e passa a impor a sua percepção, a percepção católica ali, né? Então, tudo isso era feito, como eu já falei, a partir de estratégias didáticas, como as peças de teatro, os poemas escritos na língua tupi, na criação, a repetição disso pelos índios. Aqui nós temos uma imagem aqui do Anchieta, né, de José de Anchieta, que foi um dos importantes jesuítas que desenvolveram esse trabalho aqui no Brasil. Aqui uma imagem disso, ó. Interessante essa imagem. José de Anchieta, o grande nome da literatura jesuítica, produziu uma obra diversificada. São autos, poemas, relatórios, estudos linguísticos. Em suas peças, nota-se a adaptação dos conceitos cristãos à realidade dos índios. Personagens como Deus, Virgem Maria, Diabo e tantos outros são personificados em seres da mitologia e da vivência indígena. Então, eles precisavam adaptar tudo isso também a cultura do próprio índio. Então, esse quadro aqui, ele mostra isso, né? Os índios aqui, os padres aqui, 2 padres jesuítas, vamos precisar José de Anchieta, sendo um deles, né, dentro de uma igreja aqui, e eles tendo todo esse contato com os índios para essa catequização, que também trouxe a aculturação, né, da cultura dos índios, mas os índios também resistiram, de certo modo. Assim, o impasse às vezes sobre o que os jesuítas fizeram, porque eles se diziam também proteger os índios, né, dos colonizadores. E na história eles acabaram sendo depois expulsos do Brasil, os jesuítas, porque eles já foram contrários muitas vezes ao que se queria no poder. Então, aqui nós temos um exemplo de um texto como esse, olha, em Deus, meu Criador.
Não há coisa segura, tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem dura, o bem se vai gastando. Toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Contente assim minha alma, do doce amor de Deus toda ferida, o mundo deixa em calma, buscando a outra vida, na qual deseja ser toda absorvida. Aqui um exemplo de um texto de José de Anchieta, de um poema. Na produção literária de José de Anchieta, marcada pelo caráter religioso, predominavam peças de teatros e poemas líricos, que ele costumava dedicar à Virgem Maria. Anchieta foi o autor das primeiras peças de teatros encenadas no Brasil. Seus atos têm função claramente religiosa e pedagógica. O mais conhecido deles é o auto representado na festa de São Lourenço, com versos em 3 línguas diferentes: tupi, português e espanhol. O uso das 3 línguas permitia que colonizadores e índios fossem representados pelos personagens do auto. É interessante observar, porém, que as falas em tupi são sempre associadas ao demônio, olha aí. Fica ali uma mensagem. O que é tupi, o que é da cultura tupi, está relacionado ao demônio. E os versos em português ao anjo, em uma exploração evidente da língua para a afirmação da superioridade espiritual e cultural dos colonizadores. Vamos lembrar do que diz ali naquele final do trecho que eu li da carta de Pero Vaz de Caminho. O mais importante, dizia Pero Vaz de Caminho, é salvar essa gente. Então, o índio precisava ser salvo. O que ele representa como cultura é selvageria. Então, é bem essa mentalidade. Outra obra de grande importância escrita por Anchieta foi a Arte da Gramática da Língua, mais usada na costa do Brasil, que é a língua tupi. Então, assim, os jesuítas tiveram uma importância, como eu falei para vocês, a população que existia aqui era indígena. Cada tribo representava uma nação diferente. Índio não é a mesma coisa. Assim como povos negros não é tudo a mesma coisa, são etnias também diferentes, assim como entre os brancos. A sociedade brasileira, ela se deu dessa mistura de tudo isso, para formar realmente o que a gente fala de Brasil, de cultura nacional, de cultura brasileira. Mas o que o colonizador desconsiderou foi essa cultura que existia aqui. Ela precisava ser desconsiderada para que ele firmasse o poder dele e colocar a visão que ele tinha de religião, de sociedade, de economia. O modo de vida do outro não tinha valor, que precisava então ser modificado. É basicamente essa percepção que o colonizador tinha em relação aos povos que viviam aqui já. Aqui só a imagem de um filme que, se vocês quiserem assistir, que ele mostra um pouco dessa realidade. O filme se chama A Missão.